O tema da noite de hoje é as penas futuras segundo o Espiritismo. Nós sabemos que, de uma forma geral, todas as religiões apresentam uma preocupação em torno do tema do que será, o que será de nós no momento e depois que nós partirmos desse mundo material. E há mesmo um interesse, uma curiosidade que todos nós que nos desperta, ainda aqueles que não querem nem ouvir falar do tema, mas no fundo é um tema que nos provoca. O que acontece conosco depois que deixarmos este plano? O que nos espera? E essa ideia percorre todas as religiões de diferentes formas. Em algumas nós temos sempre aquelas imagens recorrentes que estão em nós, na nossa cultura, no nosso imaginário, de céu, de inferno, de purgatório, como lugares até geograficamente mais ou menos localizados. Assim como em outras se fala muito no sono, um sono eterno, que aguarde o juízo final. Enfim, nós temos muitas referências e muitas associadas ao sofrimento, às punições, para aqueles que não agem de acordo com o esperado, e de felicidades, prazeres, alegrias para aqueles que fizeram, vamos dizer assim, por merecer dentro das suas crenças ou religiões e agiram de forma correta. E o que o Espiritismo, por sua vez, tem a nos dizer sobre essa questão das penas futuras e o que nos aguarda? E nessa obra intitulada O Céu e o Inferno, organizada também por Allan Kardec, nós temos todas as informações possíveis e necessárias, se quisermos saber, de acordo com a doutrina espírita, o que acontece conosco nesse depois, seja na vida espiritual, seja nas próximas existências. Que não podemos perder essa dimensão, que nós vamos reparar o mal que fizemos e vamos também colher os frutos do bem que nós já conseguimos fazer, não só nessa dimensão espiritual, quando deixarmos o nosso corpo, mas quando retornarmos em outras existências. No capítulo 7, há uma série de referências, então, sobre o que nós podemos esperar, o que nós podemos pensar sobre isso e, principalmente, o que nós vamos tentar traçar nesses minutos que nos cabem, é tentar entender o porquê hoje nós experimentamos alguns sofrimentos que nós não conseguimos localizar na existência presente, do que pode ser desse passado. Vamos entender também, tentar pensar o quanto nós somos responsáveis pelo nosso passado, pelo nosso presente e, principalmente, o que nós podemos fazer hoje para não termos surpresas, seja quando despertarmos na vida espiritual, seja nas nossas próximas existências. Então, desta obra, o capítulo 7º, ali no finalzinho, há muitas partes interessantes e divididas em itens, e vale a pena a leitura e o aprofundamento para quem se interessar. Nos diz o seguinte: as penas que o espírito sofre na vida espiritual vêm se juntar às da vida corporal, que são a consequência das imperfeições do homem, de suas paixões, do mau uso das suas faculdades e a expiação das faltas presentes e passadas. É na vida corporal que o espírito repara o mal das suas existências anteriores, que põe em prática as resoluções tomadas na vida espiritual. Assim se explicam essas misérias e essas vicissitudes que à primeira vista parecem não ter razão de ser, e são de toda justiça desde que são a quitação do passado e servem para o nosso adiantamento. Os homens são imperfeitos e, como tais, sujeitos às vicissitudes mais ou menos penosas. É um fato que é preciso aceitar uma vez que existe. Disso, inferir que Deus não é bom e nem justo seria uma revolta contra Ele. Haveria injustiça se tivesse criado seres privilegiados, uns mais favorecidos do que os outros, gozando sem trabalho a felicidade que os outros alcançam com dificuldade ou não podem jamais alcançá-la.
mas onde a sua justiça brilha é na igualdade absoluta, que preside a criação de todos os espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida. Nenhum que seja, na sua formação, é melhor dotado do que os outros. Nenhum cuja marcha ascensional seja facilitada por exceção. Os que chegaram ao objetivo passaram, como quaisquer outros, pela fileira das provas e da inferioridade. Isso admitindo, o que de mais justo do que a liberdade de ação deixada a cada um? O caminho da felicidade está aberto a todos. O objetivo é o mesmo para todos. As condições para alcançá-lo são as mesmas para todos. A lei, gravada em todas as consciências, é ensinada a todos. Deus faz da felicidade o prêmio do trabalho e não do favor, a fim de que cada um dela tivesse o mérito. Ninguém está livre de trabalhar ou de nada fazer para o seu adiantamento. Aquele que trabalha muito e depressa, disso é mais cedo recompensado. Aquele que se extravia do caminho ou perde o seu tempo, retarda sua chegada. E isso não pode atribuir senão a si mesmo. O bem e o mal são voluntários e facultativos. Sendo o homem livre, não é impelido nem para um, nem para outro. Malgrado a diversidade dos gêneros, dos graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, que somos, em certa medida, todos nós, o Código Penal da Vida Futura pode se resumir nestes 3 princípios. Primeiro, o sofrimento está ligado à imperfeição. Toda imperfeição e toda falta que lhe é consequente carrega consigo seu próprio castigo, por suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença é consequência dos excessos, o tédio da ociosidade, sem que haja uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Todo homem, podendo se desfazer de suas imperfeições, por efeito da sua vontade, pode se poupar dos males que são as suas consequências e assegurar a sua felicidade futura. Tal é a lei de justiça divina, a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Aqui nós temos alguns princípios importantes, que ao final se resumem, mas todo esse capítulo vai nos falar, primeiro, que nós somos responsáveis pelo nosso destino. Mesmo que enfrentemos condições difíceis, adversas, que sejamos imersos num contexto de muita dificuldade, ou que às vezes justifiquemos, esse capítulo se inicia inclusive com aquela afirmativa de que a carne é fraca e questiona, perguntando se de fato isso justificaria os nossos erros e os nossos defeitos, ao que se diz que não. O nosso espírito, a nossa alma, ela é soberana, ela está acima, ela tem a força de resistir aos defeitos, aos maus arrastamentos, a todos os vícios possíveis. O que acontece é que cada um de nós está numa caminhada, sujeito a mais ou menos defeitos e imperfeições a se livrar ou a se trabalhar, vamos dizer assim. Um dos itens bem importantes é quando nos diz que o espírito sofre na vida espiritual as consequências das suas imperfeições, das quais não se despojou em sua vida corporal. Seu estado, feliz ou infeliz, é inerente ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. Então, se nós quisermos saber o que será de nós no momento da morte, depois, nas próximas existências, nós não precisamos de um jogo de adivinhação, nós não precisamos de uma bola de cristal. É só observar como nós somos agora. E quais são as metas que nós traçamos para ser diferentes ou melhores do que nós somos e o que nós estamos fazendo em relação a isso. Quanto mais defeitos, quanto mais imperfeições nós tivermos, mais difícil vai ser a nossa passagem. Por quê? Porque são essas imperfeições, são esses defeitos que nos levam a fazer o mal. E a grande chave, vamos dizer assim, de estarmos felizes ou infelizes no futuro, seja desde a vida presente, se pensarmos daqui a uns anos ou no futuro próximo, no momento do nosso desencarne, nas vidas futuras, a grande questão está no mal que nós fazemos
e no bem que nós deixarmos de fazer. E o que vai mobilizar essa quantidade de bem ou de mal, por assim dizer, é o nosso caráter. E nele as nossas virtudes e os nossos defeitos. E aí muitas vezes nós pensamos, e é claro que numa escala maior, sim, tem ali agressividade, o fato de que gera, né, seria uma imperfeição, agressividade aliada à impulsividade, ainda a crueldade, que nos levaria a cometer um crime, algo mais pesado, por assim dizer, para muitos de nós, se não para a maioria, já algo inconcebível, que estaria fora do que a gente pensa ou projeta para nós nas nossas vidas, que já não combina com o nosso estado de consciência. Mas o mal não é só isso. Não é só o agredir, matar, roubar, lesar de uma forma mais forte, trair, enganar. Há muitas outras gradações de mal que às vezes nós fazemos e nós não nos damos conta. O mal que nós fazemos pela palavra, quando nós falamos mal de alguém, quando nós envenenamos, vamos dizer assim, um ambiente de trabalho, um ambiente familiar, ressaltando, destacando os defeitos dos outros, é uma forma de mal. Quando nós nos apegamos excessivamente às pessoas e interferimos na sua caminhada, no seu livre-arbítrio, é uma forma de fazer o mal. Quando nós, movidos pela competitividade, pelo egoísmo em excesso, nós tomamos lugares que não são nossos, nós estamos fazendo mal. Quando nós, muitas vezes, estamos deixando de fazer o bem, não deixa de ser um mal ou uma responsabilidade que nós temos. Quando nós lavamos as nossas mãos, quando nós nos omitimos, ou quando nós nos fechamos apenas nos nossos interesses e somente eles, e daqueles mais próximos que estão conosco, isso é uma forma de fazer o mal, ou de pelo menos não fazer todo o bem que nós poderíamos fazer. Então, esse mal que nós fazemos, o que ele vai gerando? Desde esses males pequeninos, e aí nós falamos, né, que fazemos aos outros, mas às vezes que nós fazemos a nós mesmos, quando nós mentimos, quando nós mentimos para nós mesmos, disfarçando as nossas intenções, quando nós deixamos de cumprir alguns deveres, quando nós nos martirizamos com mágoas do passado, sofrendo novamente pela lembrança, pela mágoa, pelo melindre, nós também estamos fazendo mal a nós mesmos. Quando nós estamos descuidando da nossa saúde física, a pretexto de outros interesses, nós estamos fazendo mal. Quando nós nos comprazemos ainda em noticiários tristes, em assuntos menos dignos, em hábitos que não são saudáveis, nós estamos fazendo mal também. Então, todos esses males que nós fazemos, desde esses menores a nós e aos outros, até um maior, como seja o suicídio em relação a nós mesmos, ou um assassinato, ou uma traição, ou enfim, lesar alguém de forma mais contundente, ferir, brigar, ofender, destruir, em todas as suas gradações, esse mal que nós fazemos, ele segue conosco. Assim como o bem que nós fazemos, também tem uma frase que nos diz que é nosso advogado por toda parte. Tudo aquilo que nós fazemos de bom, e sim, nós temos os dois lados, ninguém é uma coisa só, ninguém só faz o mal, nós também temos muitos momentos e muitas ações boas, e isso também vai conosco. E o que pesa na balança, no nosso futuro, é justamente a relação que a gente vai ter, pensando em peso e leveza, da culpa que nós carregamos. Pensemos de forma bem simples no nosso dia a dia. Se nós sabemos que temos que ir trabalhar pela manhã, que nos esperam, que temos um compromisso, e aí naquele dia temos muita preguiça, dormimos mal à noite, vou ficar em casa, não vou ir trabalhar. Como nós nos sentimos no não cumprimento de um dever simples do nosso cotidiano? Já não nasce em nós uma culpa? Ainda que se a gente venha fazer isso, que é uma responsabilidade, que a gente pensar que só diz respeito a algo muito pequeno, nós já nos sentimos culpados, aquilo já nos incomoda.
Quando fazemos isso, já não conseguimos aproveitar o dia. Ou vamos supor, quando brigamos com um familiar, discutimos e vemos que nós magoamos aquela pessoa, como é que nós nos sentimos depois? Nós ficamos bem? Ou às vezes saímos de casa, vamos trabalhar ainda angustiados, ainda pensando naquilo que dissemos e ficamos mal, ficamos angustiados, incomodados, ansiosos, com uma necessidade, parece, de reparar aquilo que fizemos. Assim também é espiritualmente. Assim também é o nosso futuro. E quando nós deixamos esse plano material, isso se amplia. Então, todas as culpas que nós carregamos, assim também como os nossos méritos, as coisas boas que fizemos, isso toma uma dimensão muito grande. Isso se amplia de uma forma muito grave. E aí, nós temos que lidar com essa emoção. Por isso que essa obra nos diz que não há um inferno, como algumas religiões nos colocam, como um espaço, como um lugar localizado em que vão aquelas pessoas que fazem o mal ou que não fizeram lá muito bem. Não há um espaço. O que há é uma espécie de projeção desse sentimento angustioso de culpa pelo mal que fizemos. E aí alguns irmãos até podem relatar, e tem algumas obras como o Nosso Lar, lá bem no início, que nós temos mais ou menos o desenho de um lugar muito ruim, cercado de lama, de pessoas também sofrendo, essas visões que se assemelham com aquele imaginário do inferno que muitos de nós temos, na verdade são projeções dos sentimentos que nós carregamos ao longo da existência e que ao desencarnarmos isso vai se despertar de uma forma muito maior. Então, às vezes, o espírito vai se sentir, por assim dizer, num inferno, num lugar de penas, de provas, de provações, mas tudo o que há é projeção dessa consciência de culpa. Por isso ele não consegue se projetar ou se ver de fato ou estar num lugar bom, ele não se sente merecedor. Então, esse é um ponto bem importante para nós pensarmos. Se também não há um lugar fechado, marcado, circunscrito, que nós vamos devido aos erros, também não há um tempo marcado para o espírito sofrer todas essas dores. E essa obra nos diz, e é muito interessante, que o tempo dos nossos sofrimentos, das nossas penas, está de acordo com o nosso firme propósito e o nosso verdadeiro melhoramento. Ou seja, quando nós melhoramos, quando nós aprendemos, nós nos libertamos das penas. Ou seja, quando nós aprendemos, quando nós nos tornamos melhores, quando nós refazemos o caminho errado, nós não experimentamos, ou seja, não há penas eternas. Então isso também é muito libertador. Só que se não há um lugar geograficamente situado, ruim, que nós vamos se cometemos o mal, tampouco uma punição eterna, não nos esqueçamos que a justiça divina é perfeita e nada fica sem resposta, tanto bem quanto mal. E isso é importante de pensarmos, porque muitas vezes, imersos no que nós vemos na sociedade, nós temos uma tendência de seguir uma voz coletiva que nos diz, apenas do ponto de vista material, que esse mundo é muito injusto, porque olha só, algumas pessoas passam a vida inteira cometendo crimes, fazendo barbaridades, e não são punidas, não são culpadas, não são mesmo julgadas. É claro que nós devemos exigir e querer justiça do ponto de vista material, mas não nos preocupemos, porque se aqui nesse plano é possível esconder uma contravenção, um crime, um delito, da nossa consciência nós não fugimos jamais. Ninguém foge dos seus atos, a justiça divina é perfeita, e um dia todos responderão de uma forma ou de outra por aquilo que fizeram. E como ocorre esse processo? Como é que ocorre a reparação, ou como é que ocorre a punição? Para que entendamos de uma forma clara. Há todo um processo que também no capítulo 7 da obra O Céu e o Inferno vai nos dizer que passa por 3 pontos, que é o arrependimento, a expiação e a reparação. O arrependimento é o primeiro passo.
e às vezes o mais demorado. Porque quando se trata de imperfeições mais leves, vamos dizer assim, menos severas, e de males menores, não tão intensos, é possível que logo ao desencarnar, se não antes, o espírito se desperte no mundo espiritual e ele já se arrependa. Há uma ampliação de consciência em que ele diz, não, eu me dei conta que eu errei. O espírito se dá conta do tempo que perdeu, das coisas boas que deixou de fazer, das tarefas que não cumpriu, e logo esse arrependimento chega e ele deseja partir para os próximos passos, porque não seria justo apenas arrepender-se. Pensemos nós, se temos uma dívida, somos bons pagadores, bons cidadãos, quando contraímos uma dívida, o que nos deixa em paz é saber que estamos conseguindo pagá-la. Ou ter aquela sensação de, bom, agora não devo mais nada. Até muitas pessoas dizem, posso andar de cabeça erguida, não devo mais nada. É uma sensação de paz, de alívio, de que as coisas estão feitas da maneira certa. Do ponto de vista não só material, esse é um ponto de vista material, mas do ponto de vista espiritual é o mesmo. Não basta arrepender-se. Será que se eu cometo um crime, me arrependi, que bom, arrepender-se é dar-se conta que fez errado. Mas será que agora deu? Podemos estar livres e felizes juntos daqueles que nada de mal fizeram nessa gravidade? Não. É preciso que ocorra o processo de expiação e de reparação. O que é expiação? É uma forma de aprendizado para que nós nunca mais nos esqueçamos e que de alguma forma sentimos que nós estamos saldando uma dívida. É quando nós vamos sentir ou passar por aquelas mesmas dores que nós fizemos os outros experimentar. E isso vai acontecer nas nossas existências futuras. Acontece quando nós retornamos, principalmente à Terra, numa nova existência. Então, quantos de nós hoje experimentam dores que não encontram causa na existência atual? Quando nós sentirmos isso, quando nós fizermos de tudo para evitar algo difícil, uma situação ruim, algo doloroso, e não conseguimos evitar, e não encontramos a causa numa imperfeição desta existência, não devemos nos desesperar. Saibamos que nós estamos nos libertando. Saibamos que nós estamos nos liberando de uma dívida contraída lá atrás, numa existência. Saibamos que esse é o passo para a nossa libertação, para a nossa felicidade. Então, aquilo que às vezes aos olhos materiais parece um suplício, parece a vida mais difícil, a existência mais infeliz, é o início de uma grande felicidade. E por fim, depois, e claro que as coisas não são assim tão nesta ordem, muitas vezes nós estamos nos arrependendo de alguns defeitos e já estamos expiando outras experiências, mas o processo final de cada dano que nós cometemos e fizemos ao outro é a reparação. É quando, além de nós sentirmos na pele aquilo que nós provocamos ao outro, nós temos a oportunidade maravilhosa de refazer o caminho, de refazer todo o bem no lugar do mal que nós praticamos. Daí, aqueles desejos que às vezes nós temos de ajudar, de fazer o bem, de curar, de ensinar, de cuidar, de ouvir, de ajudar o outro, de dar mesmo aquilo que nos faz falta, de fazer algo pelo próximo. Isso, de alguma maneira, uma dedicação que surge em nós diante do próximo, é o caminho da reparação. É o bem que nós estamos aprendendo a fazer no lugar do mal que nós já fizemos anteriormente. Como nós já falamos, esse processo não é tão nessa ordem, ele muitas vezes ocorre de forma simultânea em nossas vidas. Podemos estar nos arrependendo hoje de um erro cometido, mas expiando outros, ou tendo até já reparado os outros mais antigos ainda. Não nos esqueçamos que temos muitas existências no nosso pretérito.
Mas esse movimento ele é constante. E quando nós conseguirmos chegar nesse ponto da reparação, nós começamos a nos sentir cada vez mais em paz e menos em conflito. E se ontem, quando falamos ontem, né, em existências anteriores, nós fizemos o mal e hoje sofremos as suas consequências, saibamos que hoje é a oportunidade de nós fazermos um futuro, ou melhor, o futuro que nós queremos, seja na vida espiritual, seja nas existências futuras. Há uma frase bem interessante que diz assim, que o meio de evitar ou atenuar as consequências dos defeitos e imperfeições na vida futura é deles se desfazer o mais rápido possível na vida presente. E é na vida corporal que o espírito repara o mal das suas existências anteriores e põe em prática as resoluções tomadas na vida espiritual. Então, é hoje que nós temos em nossas mãos a oportunidade de fazer diferente, de trilhar um novo caminho. Primeiro, observando onde nós ainda temos e quais são os nossos defeitos, reservando tempo para prece, para meditação, que seja 5, 10 minutos diários, ao final do dia, avaliando como nós nos comportamos, como nós reagimos diante das situações, como nós lidamos e nos relacionamos com os outros e com os problemas. Aí nós vamos começar a ter respostas e cada um vai saber qual é o defeito que precisa se libertar. Assim como todo o bem que é possível fazer. Porque às vezes nós achamos que fazer o bem é algo que temos que fazer grande, temos que ter uma instituição de caridade, temos que fazer uma grande ação. Quando falamos no bem que nós podemos fazer, é a forma de se portar e de agir, de pensar, de sentir, de falar, desde o momento que nós acordamos pela manhã até o momento que tornamos a nos deitar à noite. É como nós falamos com o outro, é o que nós desejamos para o outro, é nas coisas mais simples auxiliar, é enxergar o bem que nós podemos fazer, porque às vezes estamos tão envolvidos nos nossos problemas que nós não paramos para ouvir, para sentir o problema do outro. E às vezes uma coisa muito simples, uma palavra, um gesto, um sorriso, a gente pode fazer muito bem no nosso dia a dia. E se nós não enxergamos ainda e não soubermos de que forma podemos fazer o bem, que seja com uma prece, com um desejo sincero de que o outro esteja bem, que siga seu caminho em paz. Saibamos que esse bem que nós plantamos hoje, ele se reverte para nós mesmos. Tem uma frase que é bem conhecida dentro da doutrina espírita que diz que o bem que nós fazemos é nosso advogado por toda parte. Não nos esqueçamos disso. Todo o bem que nós plantamos, por mais pequenino que seja, ele nos auxilia, ele atenua os nossos sofrimentos, os nossos males, e ele certamente nos dá uma vida de mais qualidade, agora material, e certamente uma vida espiritual com muito mais paz. O que nós vamos encontrar ao desencarnar? Aquilo que nós somos hoje. Não há surpresas, não há saltos. Então, que possamos fazer um hoje melhor para que o nosso amanhã também assim o seja.